Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o serviço RDS da AWS, tá? Ou Relational Database Service. Ele é um serviço totalmente gerenciado pela AWS, ou seja, a gente não precisa configurar uma máquina ou instalar algum software numa máquina, ele é totalmente gerenciado pela AWS e ele é útil ali para a gente gerenciar ou criar bancos de dados relacionais, tá bom? Então, alguns dos bancos que a gente consegue criar aqui com o RDS é o MySQL, MariaDB, Postgres, tá? Oracle, SQL Server, entre outros. Inclusive, a AWS tem o seu próprio banco de dados que eles chamam de Aurora, que ele é totalmente compatível ali com o MySQL e com o Postgres, tá bom? Então, vamos lá para o nosso console da AWS, vamos lá criar o primeiro serviço aqui com o RDS. Então, vamos aqui abrir nosso console. Tá, então aqui a gente está no console, a gente vem aqui no pesquisar e vai digitar RDS. O primeiro serviço que aparecer aqui, a gente já clica nele, tá bom? Abriu aqui a telinha do nosso RDS. A gente pode clicar aqui nesse link para ver as quantidades de instâncias que nós temos, ou pode ser clicar direto aqui em Create Database. Como a gente não tem nenhum, a gente vai clicar aqui no Create Database. Prontinho, aqui agora a gente consegue criar a nossa primeira instância de um banco de dados, tá? Então aqui a gente vai utilizar o Standard para criar ele aqui, tá bom? E aqui na parte de Engine Options a gente vai utilizar aqui o MySQL. Então vamos selecionar aqui o MySQL. Descendo aqui um pouco mais, a gente tem três tipos de template aqui para esse nosso banco de dados, tá? A gente tem um de produção, que ele já é configurado para ser altamente escalável, tá? Ter alta disponibilidade. A gente tem um de teste aqui e a gente tem o Free Tier aqui, que é o plano ali gratuito da AWS. E a gente vai utilizar aqui esse Free Tier, tá bom? Então seleciona aqui o Free Tier, a gente vai descer aqui um pouco mais e aqui em Settings a gente vai conseguir aqui colocar o nome da nossa instância do banco de dados, usuário e senha para a gente conseguir efetuar ali a conexão com o nosso banco de dados, tá? Então aqui eu vou deixar aqui como padrão database 1, tá? Aqui no usuário, a gente vai colocar aqui um usuário para a gente. E aqui no master, a gente vai colocar aqui uma senha, tá bom? Então vou colocar aqui a minha senha. Vou confirmar ela aqui também. Ou, se você preferir, você pode clicar aqui para gerar uma senha automática, uma senha forte, tá bom? Aqui na parte de instâncias e configurações das instâncias, a gente vai deixar aqui o T3 Micro, tá bom? Que ele também faz parte ali, ele está na família das instâncias que comportam ali o Free Tier, tá bom? Então a gente não vai pagar nada por ele. Aqui em Storage, a gente vai deixar o padrão aqui de 20 GB, tá bom? Aqui na parte de conexão, aqui é um detalhe bem importante, ele tem aqui uma configuração para a gente deixar ele público ou não, tá? Se a gente deixar ele aqui não público, então se a gente tentar comunicar aqui da nossa máquina com esse nosso RDS, a gente não vai conseguir. Então, para que a gente consiga fazer isso, a gente vai colocar aqui que a gente consegue e pode acessar ele de forma pública, tá bom? Aqui é uma parte de Security Group que a gente já viu, tá? Então, a gente pode criar um Security Group aqui para nosso RDS ou a gente pode utilizar um que já existe. A gente vai estar utilizando aqui o default, né, o padrão que ele nos dá aqui também, tá bom? Aqui tem a parte de autenticação da nosso banco de dados e ele informa aqui três formas de autenticação. Uma com password, né, a gente vai utilizar ali o usuário e senha. A gente pode utilizar um serviço da AWS para efetuar essa autenticação, que é o IAM, ou a gente pode utilizar o protocolos Kerberos ali para efetuar essa comunicação também. A gente vai deixar aqui com password e senha. Ok, feito todos esses processos aqui, a gente vai criar agora aqui em Create Database, tá? E vamos aguardar agora aqui a AWS provisionar para a gente esse nosso banco de dados. Já apareceu aqui na nossa lista, tá, de banco de dados e ele está com o status aqui de criando.
Então já já ele vai estar prontinho aí para a gente acessá-lo, tá bom? Enquanto ele está criando aqui, vou mostrar aqui o nosso gerenciador de banco de dados que a gente vai utilizar aqui no nosso curso. A gente vai utilizar o DBIver, tá? Então você pode baixar ele aqui, é totalmente gratuito. Baixa o DBIver, instala ele e a gente vai utilizar ele aqui para comunicarmos ali com o nosso banco de dados, tá bom? Então, no curso a gente vai utilizar o DBIver, mas se você preferir utilizar um da sua preferência, fique à vontade também, tá bom? Então vou voltar lá para o nosso banco de dados e ver como é que ele já está aqui no seu status. Ele ainda está criando, daqui a alguns minutinhos a gente volta para ver novamente seu status, tá bom? Ó, acabou de mudar aqui o status para backup em app. Daqui a pouco ele deve estar aí já com sucesso. Vamos aguardar mais alguns minutinhos. Pronto, nosso banco de dados agora foi criado. E aí esse processo aqui demorou cerca de 6 a 7 minutos aqui para ficar pronto o nosso banco de dados, tá bom? Mas vamos clicar aqui nele. Vamos clicar aqui para ver mais detalhes sobre esse nosso banco de dados, tá? Carregou aqui as suas informações. Aqui a gente consegue pegar aqui o endpoint, tá? Do nosso banco de dados, a porta, como é MySQL, a porta padrão é 3306 e a gente utilizando ali o nosso usuário e senha, a gente consegue efetuar a conexão ali com o nosso banco de dados. Então, vamos abrir o DBIV aqui e vamos tentar efetuar essa comunicação, tá? Vou copiar aqui esse endpoint. Vamos abrir aqui o nosso DBIver, tá? Aqui no DBIver, a gente vai clicar aqui nessa tomadinha no canto superior. Vamos criar uma nova conexão com o banco de dados MySQL, tá? Clicar aqui em avançar. Aqui em host, a gente vai colocar aquele host que a gente acabou de copiar, a porta 3306, usuário, nosso usuário, e a senha que a gente definiu lá nas configurações, tá? Feito isso, a gente pode clicar aqui em Test Connection para verificar se essa conexão vai funcionar, tá? Vamos deixar ele aqui tentando efetuar essa comunicação. Então, nosso DBIV tentou comunicar lá com o nosso RDS e não conseguiu, tá? Deu timeout aqui. Então, a gente vai voltar lá no nosso banco e a gente vai ver o porquê de a gente não conseguir aqui efetuar essa comunicação. Como a gente tinha colocado o Security Group aqui default, por padrão, o Security Group aqui do nosso RDS, ele vai permitir somente serviços que estão também com esse mesmo Security Group. Por isso que acessos externos ele não conseguiu, mas a gente vai aqui liberar essa nossa porta 3306 para acesso ali externo também. Então, cliquei lá no nosso Security Group, tá? Então, aqui no RDS, cliquei aqui no nosso Security Group default, abri aqui o nosso Security Group, a gente vai descer aqui para nossas regras de entradas aqui, tá bom? E aqui nas regras de entrada, a gente vai clicar aqui no Edit Inbound Rules. E aqui a gente vai adicionar mais uma regra, tá? Então, clica aqui em ADD. A porta que a gente vai utilizar é 3306, tá? E aqui, veja que essa primeira regra deles, daqui do nosso RDS, ele era permitido apenas o source aqui para quem está nesse mesmo Security Group, tá? Se a gente comparar esse Security Group aqui, é o mesmo do que a gente está configurando aqui. Então, ele permitia somente outro serviço que esteja utilizando também esse mesmo Security Group. Então, a gente vai adicionar mais uma regra, liberar aqui a porta 33 para qualquer acesso, tá? Então, lembrando que isso aqui a gente deixa de forma temporária, tá? Apenas para a gente fazer alguns testes, e a gente remove isso porque isso aqui é uma falha, tá? Senão a gente vai deixar o mundo externo acessar o nosso banco de dados. Então, quando a gente tiver com um banco aí em produção, a gente tira essa nossa linha aqui customizada que a gente acabou de adicionar e deixa essa daqui. E aí, quando a gente estiver utilizando outro serviço, vamos supor aqui um EC2 que comunica com esse nosso banco de dados, a gente coloca esse mesmo Security Group aqui no nosso EC2, que aí a comunicação vai funcionar perfeitamente também, tá bom? Então, vamos clicar aqui em salvar. Prontinho, as regras do nosso Security Group foram aplicadas corretamente. Então, vamos voltar lá no nosso DBIver e vamos tentar uma conexão aqui novamente. Clicando aqui em Test Connection.
Ele conseguiu aqui conectar perfeitamente com o nosso banco de dados. Vamos clicar aqui em concluir. Ele já vai abrir aqui uma conexão para a gente vai expandir aqui. E aqui em banco de dados, ele só tem um banco de dados criado. E a gente pode criar aqui um banco de dados, né? Clicando com o botão direito, Create New Banco de Dados. E aqui a gente pode colocar o nome do banco de dados que a gente quiser. Colocar um teste e clicar aqui em OK. Pronto, temos agora aqui o nosso banco de dados criado e a gente pode utilizar ele aí da melhor forma, da forma que a gente achar melhor. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo até aqui. Forte abraço e até a próxima aula.